Olá, Ana. Alô, Olá, ok, já cá estamos. estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir bem? Consigo sim, Boa, boa. tudo bem. Tudo bem? Daqui também? Ótimo, tudo ótimo. Espetacular. Estávamos aqui com uma dificuldadezinha Um, em des- fazer a ligação, um desafio, um desafio. já está tudo certo. Olha, como é que Exatamente. estás? Está tudo bem? Ótimo. Final de semana, ótimo. Tudo ótimo. E É tu? isso. Também, super entusiasmada. Muito bem. Vamos lá fazer Muito esta entusiasmada. mega live. É isso mesmo. Olha, eu tenho iniciado as lives todas mais ou menos da mesma maneira, Uhum. e por isso se calhar vou Como, aproveitar para fazer o mesmo aqui, está bem? como quiseres, força. Primeiro quero dar as boas-vindas a quem nos está a ver. Como é que tu estás? Seja muito bem-vindo à série Aprender para Desenvolver. Caso não me conheças ou não tenhas estado presente nas lives anteriores, eu sou a Ana Moraes e criei esta série Aprender para Desenvolver, onde estamos a fazer 3 lives com um tema em comum, que é a gestão. No primeiro dia começámos por abordar a gestão de dados. No segundo dia, que foi ontem, abordámos a gestão de tempo e hoje vamos abordar gestão financeira com o incrível Luís Farrajota. Oh, Agora, o porquê disto da gestão financeira? Porquê estes temas? Eu, como pessoa independente, tenho gerido, de facto, a minha independência financeira desde 2014. Foi a altura em que saí de casa dos pais, comecei a lidar com tudo o que era trabalho, começar a ter o meu dinheiro e, portanto, tudo o que tem a ver com essa gestão estava ao meu encargo. E, portanto, eu sei o quão difícil às vezes consegue ser, os desafios que nós tendemos a ter, às vezes parece que nunca há dinheiro suficiente. E neste momento, em particular, que nós estamos a passar por tempos bastante incertos, existe muita necessidade de nós tomarmos algumas medidas, até mesmo cautelosas, e, mais do que tudo, exige que nós tenhamos a inteligência financeira no ponto. E, portanto, quem melhor para nos ensinar sobre a inteligência financeira se não este senhor? Queres fazer, por favor, uma introdução tua, por favor, para quem não te conhece? olha, antes de mais, obrigado por me convidares para estar aqui contigo e poder, de certa forma, partilhar, ajudar, inspirar, se for o caso. E penso que vamos passar uns tempos nos quais nós necessitamos alguma inspiração e alguma vertente financeira. Eu não sou nada negativista nas coisas, mas, enfim, é a minha área de formação, é a minha profissão, é aquilo em que rola a minha vida, é sempre na gestão financeira e uma das características que um bom gestor financeiro deve ter, na minha perspectiva, é conseguir antecipar o que aí vem. E daí falarmos muito em planeamento, não é? Eu estou sempre a falar em planeamento e muitas vezes não se dá a devida atenção a isso. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que vêm aí tempos difíceis e não vale a pena estarmos a adorar a pílula, a dizer que o governo vai ajudar com Verdade. isto ou com aquilo. Vêm aí tempos desafiantes, nomeadamente para quem tem créditos à habitação, porque essa é uma fatia do orçamento pessoal que vai crescer imenso, fruto do aumento das taxas Euribor. Bom, mas já lá vamos. Quem sou eu? Quem é o Luís Farrajota? O que é que faço? O que é que não faço? Olha, a minha formação de raiz é a economia, com especialidade em finanças, e sempre rolei a minha vida, tanto no setor público como no setor privado, a gerir empresas, a gerir dinheiro e muitas vezes a gerir a falta de dinheiro, que eu sei que é o desafio, porque gerir quando há dinheiro, isso é fácil, toda a gente consegue. E eu fui sempre convocado para gerir buracos e problemas e resolver problemas. E não me tenho saído assim tão mal. Modéstia à parte. Sou coach, trabalho em dois grandes pilares no coaching. Por um lado, as finanças, finanças pessoais, finanças empresariais. Trabalho com muitos líderes de empresas, não é? Onde trabalhamos planos de negócio, objetivos, gestão financeira, controle orçamental, por aí fora. E depois trabalho num outro pilar, e eu até explico porquê, que é o pilar dos relacionamentos. Porquê que trabalho muito o pilar dos relacionamentos? Porque foi uma coisa que eu tive que desenvolver em mim, tive que trabalhar em mim muito, que era um dos pilares que eu tinha que desenvolver, e,
E é algo muito importante da nossa vida, não é? Porque para eu até ter uma boa gestão financeira, para eu ter até uma vida financeira equilibrada, eu preciso de ter um relacionamento estável, digamos assim. Ou seja, é um dos 5, 6 pilares da nossa vida que nós temos que ter em equilíbrio, porque nós podemos ser bons gestores financeiros, ter uma condição financeira ótima, mas se temos em desequilíbrio o pilar relacional, o pilar dos relacionamentos, ou pessoais, ou, enfim, amorosos, as coisas no fim do dia não batem certo, não é? Então, são esses 2 grandes pilares que trabalho. Ao nível das finanças pessoais, essa tem sido, essa é muito, começamos por aí, esse é o primeiro desafio, não é? Como é que nós gerimos as nossas finanças pessoais? Eu diria que em Portugal há uma grande falta de literacia financeira. Porquê? Porque nós na vida aprendemos por observação. Então nós aprendemos com quem? Nós aprendemos com os nossos pais que nos deram aquilo que melhor tinham. Eles aprenderam com quem? Aprenderam com os nossos avós que lhe deram aquilo que melhor tinham. E por aí adiante, é assim que isto funciona. E a partir daí, nós construímos um conjunto de comportamentos e uma coisa fundamental que se fala muito no mundo do desenvolvimento pessoal, no coaching, que são as crenças. Nós desenvolvemos um conjunto de crenças, nomeadamente relativamente ao dinheiro, que funcionam como âncoras na nossa vida. E isto significa dizer o quê? Significa dizer que nós acreditamos naquilo, não é? Naquela crença. Ao fim e ao cabo, é um ato de fé, muitas vezes em crenças limitantes, que nós não temos, nem sabemos porque é que acreditamos naquilo, mas passamos a tornar aquilo como uma verdade absoluta da nossa vida. E normalmente essas crenças, em termos financeiros, surgem muito, toda a gente tem. E eu costumo dizer que a maior crença que nós temos é achar que não temos crença. Essa é a maior crença que nós temos. Todos nós temos crenças na nossa vida. Podemos, umas conhecemos, outras ainda desconhecemos, não é? Mas ao fim e ao cabo, através do autoconhecimento, nós vamos desenvolvendo e vamos tocando em algumas feridas nossas que, a determinada altura, nós percebemos, agora é que já percebi porque é que tenho aquele comportamento há anos, ou porque é que com o dinheiro me comporto assim, ou porque é que sou assado, ou porque é que... Muita gente, o que é que faz agora? Muita gente agora, e isto depois tem a ver com uma outra condição, que é, há pessoas que são pessoas que precisam de muita certeza sobre as coisas. Ao ver todas estas notícias no dia-a-dia, o que é que isto traz? Traz medo. As pessoas assustam-se. Então, é um bocadinho naquela de, isto vai estar muito mal, o dinheiro vai evaporar e eu não vou gastar. E começamos a desenrolar comportamentos na nossa vida em torno do medo, não é? O que é que o medo nos diz? O medo não nos diz, não gastes dinheiro, tu agora tens de te privar a tua vida. O que o medo nos diz é outra coisa. O medo é uma emoção super importante que nós conotamos negativamente. Mas o medo em finanças pode ser interpretado da seguinte forma, que é, olha, vêm aí tempos desafiantes. Se tu sabes hoje que vêm aí tempos desafiantes, tu tens que te preparar para esses tempos. Então o que é que isto pode significar dizer? Pode significar dizer que, então vamos planear melhor aqui a nossa vida. Vamos gerir aqui as nossas finanças com mais rigor, com mais cuidado. Vamos tomar outras opções para que a vida corra normalmente e nós não entremos em pânico, nem em desespero, porque quando não há gestão das nossas finanças pessoais, muitas vezes o que acontece é falta dinheiro e sobra mês. E isso é uma grande chatice, não é? Portanto, como é que isto deve funcionar? Funciona tudo pela raiz, que se chama planear. E quando nós falamos em gestão financeira, nós estamos a falar numa primeira vertente que se chama gerir. Então, o que é que significa gerir? Gerir a nossa vida, gerir o nosso dinheiro, gerir as nossas amizades, gerir as nossas escolhas, significa nós termos o controle. Nós exercermos o controle sobre algo. Então significa dizer que eu tenho que deixar de rolar a minha vida em função dos outros ou do dinheiro. Porque se eu não faço a gestão do dinheiro, é o dinheiro que faz a gestão por mim. E eu aí perco o controle. E aí não há gestão. Aí sou eu que estou a andar a correr atrás do dinheiro e não o dinheiro atrás de mim. Então, a primeira premissa é termos esta noção de, para gerir dinheiro, nós temos que controlar, nós temos que exercer o controle. E exercer o controle
nas finanças pessoais ou numa empresa é nós termos um conjunto de... E aqui podemos partir um bocadinho para uma das definições do que é isto da gestão financeira. Eu não sou muito adepto daquelas definições clássicas. Para mim, gestão financeira é o quê? É um conjunto de processos, um conjunto de métodos e de ações, e não há aqui fórmulas mágicas. Há um conjunto de processos que são adaptáveis a umas pessoas ou a umas empresas, há um conjunto de métodos, há um conjunto de ações que desenvolvemos que nos permitem o quê? Que nos permitem controlar, que nos permitem analisar e, sobretudo, planear a nossa parte financeira. Então, como é que nós podemos planear a nossa vida pessoal financeiramente, digamos assim, o nosso orçamento mensal? Que para mim é uma coisa muito simples, mas que eu, ao longo do tempo, consegui perceber que para outros não é assim tão simples. Para mim é simples, porquê? Porque eu faço isso para aí desde os 16 anos, não é? Mas porquê? Porque eu desenvolvi um conjunto de métodos, de processos e de ações que me permitem fazer essa gestão. E normalmente, qual é uma pergunta que me fazem consecutivamente, que é, pá, mas como é que tu fazes? Que ferramentas é que usas? Que tens algum software? Tens algumas coisas? E andamos sempre à procura do como. E na nossa vida, o importante nunca é o como, porque o como a gente resolve no Google. A gente vai ao Google e apanha aí uma série de dicas e de processos e até ficamos baralhados com tanta coisa. O importante é sempre o como. O importante é sempre o porquê. Desculpa. O porquê é... Porquê é que eu faço uma gestão financeira? Olha, primeiramente, porque eu tenho uma vontade enorme de controlar o dinheiro nunca me controlar a mim. Quem decide sobre o dinheiro sou eu. Eu é que conduzo o avião do dinheiro. Do meu dinheiro e do dinheiro dos outros, que também quando me pagam para isso, não é? Porque eu, quando consigo tomar opções sobre aquilo que vou fazer hoje, eu hoje vou decidir o que é que vou fazer sobre o meu dinheiro amanhã, eu tenho, ao fim e ao cabo, liberdade de escolha. Porque se eu não conseguir fazer isto, então, imagina, vou passando numa loja, numa montra, gosto de uma coisa, pá, vou comprar. A seguir liga-me um amigo ou uma amiga, olha, vamos jantar. E eu, pá, bora, vamos jantar. E se eu entro neste rol, em roda livre, digamos assim, epá, das duas uma, ou eu tenho uma grande condição financeira e aquilo não há problema em sair dinheiro, ou se eu tenho uma condição financeira que não me permite gastar todos os dias mais que aquilo que ganho, epá, então eu não vou chegar ao fim do mês com dinheiro. E isto gera o quê? Vai gerar crédito. O crédito ou o cartão de crédito é uma ilusão. Porquê? Porque é dinheiro que não é meu. É dinheiro que me estão a emprestar, que eu mais à frente vou ter que pagar. E vou ter que pagar com uma coisa que se chama juros. Não é? Porque o banco, como é que a banca ganha dinheiro? A banca ganha dinheiro a emprestar-nos dinheiro. E depois cobra uma coisa que se chama juros, que se chama spread, que se chamam taxas. Não é? Portanto, o negócio do banco é mesmo isto, é emprestar dinheiro. Então, eu tenho que ter estas noções bem claras. Há muita gente, não sei, pá, vou lá ao jantar e pá, com cartão de crédito. Está bem, podes pagar com o cartão de crédito, mas tu vais pagar o cartão de crédito lá à frente e tens de ter dinheiro disponível para isso. Porque senão entras aqui numa rola de endividamento, epá, e depois gera-se aqui um desafio muito grande. Como é que eu faço um planeamento, para quem nos está aqui a ouvir, se esse for um desafio pessoal de cada um, pá, e eu não me importo depois enfim, se ficarem com dúvidas, estejam à vontade para entrar em contato comigo. O meu planeamento é uma coisa muito simples. Só funciona em Excel. Acho que o Excel é a melhor ferramenta do mundo. Temos o melhor amigo, já viste. Acho que o Excel é aquela base. Eu faço, tudo para mim é Excel, tudo para mim vale Excel. Mas eu basicamente o que é que faço? Faço uma definição mensal nas rúbricas onde é que vou gastar dinheiro e qual é o valor máximo que posso gastar. Exemplo disto. Quanto é que vou pagar por a minha casa? Quanto é que eu estipulo para gastar em supermercado? Quanto é que gasto em combustível? Quanto é que vou gastar em lazer? E vou pondo, sei lá, supermercado 400 euros, lazer 100 euros, casa 300 ou 400. Estipulo um valor, não é? E há lá uma rúbrica que se chama, que se fala muito aqui, que é o paga de primeiro. E muita gente não percebe o que é que isto quer dizer do paga de primeiro. O paga de primeiro é a nossa poupança. É a primeira coisa que nós devemos fazer quando o dinheiro entra na conta é
Qual é o dinheiro que eu vou tirar para o lado, para outra conta, para conseguir poupar? Para poupar para quê? Para poupar para os meus objetivos de curto prazo, para poupar para os meus objetivos de médio e longo prazo, para poupar para um objetivo que eu estipulo para daqui a 5 anos. Uhum. Porque uma coisa é nós termos o nosso orçamento e definirmos este planeamento no sentido de, epá, o meu objetivo é chegar ao fim do mês aqui com o meu salário. Outra coisa é dar um passo a seguir, que é, eu deste dinheiro que poupo, eu tenho um objetivo. Sei lá, imagina o seguinte, imagina quem quer comprar casa, atualmente precisam de dar uma entrada de 10% do valor. No mínimo. No mínimo. E só estes 10% é um valor desafiante face ao valor que as casas estão a ser comercializadas. Então nós temos que ter uma poupança para isso, ou devemos criar uma poupança para isso. Então eu vou dizer assim, olha, eu todos os meses vou poupar, whatever, vamos dar aqui um número, 200 euros. E daqui a 5 anos eu vou partir para a compra da minha casa. Porquê? Porque eu daqui a 5 anos eu tenho o valor suficiente para dar os tais 10% e pagar para ali umas outras despesas que são necessárias. E é assim que nós devemos rolar. Ou seja, eu devo poupar com um objetivo. Eu devo poupar com um objetivo. Mas diz-me assim, mas eu não quero comprar casa. Está bem, então faz uma coisa primeiramente. Faz uma coisa que se chama o fundo de emergência. Eu, tal pé de meia, é como antigamente se dizia, tu precisas de juntar um pé de meia. Era uma coisa que eu ouvia assim muito. Epá, tu tens que dar valor ao dinheiro. Era uma coisa que eu também ouvia, não é? E sempre fui percebendo o que é que isso quer dizer. Porque quando há uma aflição do médico, de uma avaria extraordinária do carro, de, sei lá... Uma situação tal e qual, olha, como aconteceu agora por causa do Covid, tanta gente que ficou sem emprego e que muitos não tinham um sítio nenhum onde se agarrar. Era justamente esse fundo de emergência que iria entrar para desafogar e tirar a corda do pescoço. Exatamente. Primeiramente, nós devemos constituir um fundo de emergência, não é? Porque se nos acontecer alguma coisa, desemprego, doenças, whatever, nós temos ali um fundo que nos permite estar ali uns meses onde temos um recurso financeiro, porque as despesas não param, não é? No sentido de nós termos tempo para refazer as coisas, mas temos um fundo financeiro onde nos vamos socorrer. Posto isto, deve-se dar passos seguintes, que é que objetivos mais tu queres. Sei lá, quero trocar de carro, quero isto, quero aquilo, quero o outro, não é? E isto passa tudo por um plano, passa tudo por um planeamento. Eu costumo dizer muitas vezes, e repito isto, que é quem falha a planear, planeia falhar. O plano, para quem trabalha em gestão financeira ou para quem quer lidar com finanças, tem que ser um mestre do plano. Qual é a grande diferença entre eu tratar de finanças pessoais ou eu tratar de finanças de uma empresa? A grande diferença tem a ver com a dimensão, porque os processos, a metodologia é muito semelhante. Ou seja, eu para lidar com o meu orçamento, eu tenho que me conhecer a mim. Eu tenho que saber onde é que eu vou sabotar, onde é que eu vou boicotar, onde é que eu vou furar aquele plano que estou a fazer. Não é? Mas isso é comigo. Mas numa empresa, há uma série de malta que quer gastar, quer fazer, quer dar, quer comprar. E depois está ali o financeiro que faz o papel de mau, que é, não podes, não há, não pode ser assim, tem que ser de outra forma. Então, o que nós temos que conhecer é o comportamento das outras pessoas. Nós temos que tentar antecipar o que é aquelas pessoas. Então temos que ter intuição. Intuição significa nós conhecermos o desempenho das pessoas, o que é que as pessoas vão fazer. Quais são as pessoas que podem ser ameaças. Porquê? Porque antecipamos tudo isso. Nós vamos depois ter um conjunto de metodologias para antecipar isso, no sentido de conseguir atingir o objetivo dentro do orçamento, dentro de um plano financeiro previamente definido. Porque senão aquilo dá barraca, não é? Aquilo dá barraca mesmo. Portanto, é muito isto que é... Olha, eu tenho pessoas que me dizem muito uma coisa, que é eu sou uma gastadora compulsiva, ou eu sou um comprador compulsivo. Então, o que é que isto significa dizer? O ser comprador compulsivo é a consequência. Ou seja, isso é um comportamento que ele está a ter. Agora, como é que nós tratamos um comprador compulsivo? Nós tratamos um comprador compulsivo indo à causa.
o que é a causa? A causa não é ele ser o comprador compulsivo. A causa não é ele ter dinheiro para gastar. A causa é um desequilíbrio que ele tem e que provavelmente desconhece, e esse desequilíbrio leva-o a refugiar-se ou a compensar-se, se assim quiseres, na compra daquilo que tu quiseres. Há pessoas que são compradoras compulsivas, outras refugiam-se na comida. É também ou seja, isso tudo são consequências. Então, nós temos que tentar perceber junto da pessoa qual é a causa, para tratar a causa. Porque senão estamos um bocadinho como a medicina convencional, que é o químico mascara a dor e muitas vezes nós não estamos a perceber a causa, não é? Então temos que ir à causa para tratar esse comportamento compulsivo. Não vai ser com um Excel, não vai ser com a melhor metodologia ou ferramenta. Nós temos de tratar a própria pessoa. É por isso é que nós, para atingirmos o tal equilíbrio, cada um tem o seu equilíbrio na sua vida, nós temos um conjunto de pilares, eu diria que temos 5, 6 pilares, que nós temos de ter isso bem nutrido. Temos de ter isso bem nutrido, temos de ter isso bem tratado, no sentido de, quando percebemos algum comportamento mais enviesante da nossa parte, é perceber, epá, o que é que me está aqui a levar a fazer isto, não é? Eu, por exemplo, era Desculpa, deixa-me só acrescentar no seguinte, porque há bocado pegaste numa palavra que foi, desculpa, e agora varreu-se-me, que era como se fosse uma espécie de um desvio, um desequilíbrio. Fogo, já me veio, um desequilíbrio. E queria só clarificar para quem nos está a ver o seguinte: o desequilíbrio não identifica propriamente como eu agora sou desequilibrada, há alguma coisa que está errado comigo. Portanto, quero que saibam que não é isto. Um desequilíbrio pode simplesmente ser a nossa mais fraca capacidade de lidar com emoções como a tristeza, pode ser saudade, pode ser todos essas emoções mais negativas que nós não estamos a saber lidar com elas e então refugiamos noutras coisas para tentar ultrapassar. E o problema é que a gente vai comprar aquela blusa muito gira, volta para casa, já tem a blusa comprada e depois a emoção volta. E então depois voltamos à loja para ir buscar uma saia muito gira. E isto acaba por ser um ciclo infernal. Desculpa, retoma a palavra. Ias dar um exemplo teu. Não, é muito bem, é isso mesmo. Porquê? E porquê que isso acontece? Isso acontece porque nós, como estamos descompensados em determinado pilar da nossa vida, pode ser pilar, imagina, muitas pessoas têm esse comportamento e têm uma descompensação financeira e funcionam a crédito. Outras têm um problema de relacionamento com a esposa ou com o marido. Então compensam-se em compras. Outras pessoas compensam-se em comida. Outras pessoas têm problemas em termos de, tipo, sentem uma coisa que começa a ser muito comum, que é, eu tenho tudo na minha vida para dar certo, pá, tenho um bom emprego, tenho bons amigos, a minha família é fantástica, e sentem-se vazias. Então o que é que essas pessoas começam a desenvolver? A gula pelo prazer. E então desenvolvem determinados comportamentos de prazer imediato. O que é ir à loja comprar a blusa ou a saia? É satisfazer um prazer de curto prazo. Só que como é prazer de curto prazo, aquilo no dia a seguir já foi. E nós voltamos outra vez. Ou seja, eu desenvolvo um comportamento que me preenche momentaneamente porque me está a dar prazer aquilo. Mas às vezes nem precisa de ser no dia a seguir. Às vezes mesmo poucas horas depois até. É quando sai da própria loja. Vai-se não é? Já está. Olha, mais curioso ainda, repara, e vê lá se não concordas comigo, é quando refugiam na loja e na altura em que estão a dar o cartão para pagar, já está a bater na cabeça de tipo a culpa de eu sinto-me mal, estou a comprar e estou a sentir-me mal porque estou a gastar o dinheiro para comprar. E isto é um ciclo absolutamente vicioso. E isso acontece quando é o dinheiro a tomar conta de nós. Porquê? Porque nós não temos uma boa gestão emocional. Estamos a falar já do nível emocional, ou seja,
Eu deixo de ser racional, porquê? Porque eu até sei que não devia estar a comprar, até porque nem preciso, até muitas vezes nem preciso, ou eu não devia estar a comer porque já comi demais, ou porque até tenho já algum peso a mais e tenho consciência que em termos de saúde até me posso estar a penalizar. Pá, mas se eu comer ou se comprar, neste momento, eu dou aqui um clique no meu sistema emocional. E então eu tenho um prazer de curto prazo. Lá está. Tudo isso é consequência. Então, como é que nós atacamos isso? Como é que nós vamos ao cerne da questão? Nós temos que perceber o que é que me leva a isso. O que é que me leva a desenvolver esse comportamento. Então, causas. Pode ser financeira, relacionamento, pode ser questões familiares, pode ser muitas vezes questões que eu desenvolvi na minha adolescência por a relação talvez mais conflituosa, menos harmoniosa dos meus pais, o que eu via lá em casa, e aquilo afetou-me, e eu comecei-me a refugiar em compras, ou comecei-me a refugiar na comida. Em compras porquê? Porque eu acho tantas, quero ser amado. Quero ser amado por quem? Pelos outros, quero ser aceite. Então vou comprar roupa, vou comprar bens materiais no sentido de os outros, a sociedade, as pessoas mais próximas de mim me validarem. Porquê? Porque a minha autoestima não deve estar boa. Porque se a minha autoestima estiver boa, eu não necessito desenvolver esses comportamentos. Porquê? Porque independentemente disso tudo, quem gera o meu comportamento sou eu. Quem tem o controle sobre a minha gestão emocional sou eu. E daí a importância na gestão financeira de nós termos o controle de nós mesmos. Porque senão o dinheiro toma conta de nós. Não é? Imagina a gerir uma empresa que gera milhões. Tem que haver uma estabilidade emocional muito grande. E como se costuma dizer, nervos de aço. Apetecia fazer aquela aquisição. Pois é, mas não dá. Então, Aliás, eu até me atrevia a dizer que nesse caso até é pior, porque estaremos a lidar com a emoção de múltiplas pessoas, não é só a nossa. Certo? Era aí que eu te dizia que numa empresa tu tens que ter a intuição, tu tens que antecipar o que é que os comportamentos das pessoas, não é? Para quê? Para perceberes que aquela te pode, é um bocadinho, tu podes levar alguns tiros num porta-aviões se fores tu a gerir, porque tens ali um inimigo dentro de casa. Então tu tens que conseguir antecipar isso. Em termos pessoais, como é que isto se coloca? Tu tens que te conhecer muito bem a ti. Isto é desenvolver o autoconhecimento, é perceber o que é que me leva a desenvolver estes comportamentos. Faz todo o sentido. Não é? E É quando isso tu mesmo. consegues perceber, tu vais à causa e dizes assim, olha, eu quando acontece isto, eu desenvolvo este comportamento. Então, o que é que eu tenho que fazer para que quando aconteça aquilo, eu não desenvolva aquele comportamento? Não é? Está aqui o Bruno Leite a dizer, complexo de inferioridade faz com que a pessoa para se afirmarem, compram coisas. Pois, era um bocado aquilo que eu estava a dizer, que é a pessoa, um dos grandes medos do ser humano é não ser amado, não é? Todos nós temos esse medo, que não gostem de nós, que não sejamos aceitos. E então, para se afirmarem, como o Bruno diz e bem, vamos recorrer a comportamentos de compra. Para quê? Para eu agradar ao outro e ser aceito. Pá, mas eu não tenho que ser aceito por ninguém por ter isto ou deixar de ter aquilo. Claro. Eu tenho que ser aceito por mim, por aquilo que sou. E estamos a falar aqui ao nível da autoestima. Agora, isto trabalha-se. Claro. Só que a maior parte das pessoas não tem esta, eu diria, consciência. Não tem esta consciência ou seja, não há pessoas compradoras compulsivas. Isso não existe. Existem pessoas que desenvolveram um conjunto de comportamentos que os levam a ser compradores, outros a comer mais do que aquilo que deviam, outros, sei lá, nos relacionamentos acontece muito troca de pessoas, não é? Pessoas que não conseguem ter uma relação estável. Porquê?
Porque sentem poder e sentem certeza que são importantes se forem tendo várias relações. Ou seja, isso faz-los sentir, por um lado, que são significantes, que são importantes para as pessoas, porque vão trocando pessoas e vão sendo aceitos, e por outro, dá-lhes o sentimento de certeza que são importantes e que as pessoas gostam delas. Claro. E são esse tipo de comportamentos que são consequências daquilo que nós estávamos a falar, das causas, não é? Uhum. Então, nós temos que atacar ou tratar, diria assim, é a causa, no sentido de desenvolver outro tipo de comportamentos e não esses. Mas isto é preciso ter consciência disso. Portanto, o primeiro passo para isto é ter a consciência. Isto desenvolve-se através do autoconhecimento, não é? Até porque não dá para tratar algo que nós não temos o conhecimento que existe. Isso é mais que ponto certo. E vou só abrir aqui um parênteses, porque o Walter pôs aqui um comentário a dizer comprar uma bolsa da Gucci para se sentir importante. E eu só quero passar o seguinte, porque isto foi uma coisa que me passou pela cabeça muitas vezes, que é, não existe absolutamente nada de errado em querer ter uma casa de luxo, em querer ter um carro de topo de gama, em querer ter uma bolsa da Gucci. Aquilo que é importante é a razão que faz com que nós compremos determinados itens. Se eu comprar simplesmente, realmente gosto e quero e olha, uma coisa que simplesmente quero ter, está tudo fixe, tenham, comprem tudo o que quiserem. Outra coisa é essa vontade de partir, e às vezes até parte inconscientemente, e portanto isto volta àquilo que tu estavas a dizer, que é preciso ter a consciência. Se estamos a comprar simplesmente porque realmente é algo que queremos e gostamos e vai acrescentar algum tipo de valor à nossa vida, outra coisa é comprarmos porque simplesmente quer ser reconhecido ou porque se eu não tiver, vou ter olhado de lado, e portanto é preciso ter muita atenção a estas coisas. É mesmo isso, não é? Agora, tu consegues decidir por ti quando tu controlas a tua vida, mas para tu controlares a tua vida, tu tens que controlar, sobretudo, ter uma boa gestão emocional. Porque isto, vamos lá ver, isto joga-se tudo em torno das emoções. Porque isto de racional tem zero. Isto é tudo emocional. A compra nunca é racional. A compra é sempre emocional. Sempre. A compra é sempre emocional. Portanto, o que é que me leva a disputar a compra? Ou seja, em que situações é que eu sinto necessidade de ir comprar isto, ou de atingir aquilo, ou de ter aquele outro, não é? Sei lá, uma vez ouvi uma história que um colega nosso do desenvolvimento pessoal dizia que cada jantar que ia com colegas ele sentia a necessidade de ter que ir comprar uma camisa nova. Então aquilo para ele era, claro, jantar implicava camisa nova. Porquê? Porque ele entendia que era melhor aceito se levasse uma camisa da marca XYZ, porque os amigos, os colegas também tinham, não é? Lá está. Nós temos que ser aceitos por aquilo que somos e como somos. E isto significa dizer, novamente, estamos sob o controle da nossa vida. Porque se nós temos alguém ao nosso redor, seja quem for, que não nos aceita como nós somos, então há uma coisa que nós temos que fazer rapidamente, que é escolher com quem nos queremos relacionar. Basicamente é afastar-nos dessa pessoa. Porque com a pessoa está tudo certo. Eu é que tomo as minhas opções. Claro. Eu não tenho é que tomar as minhas opções em função daquilo que a pessoa acha ou deixa de achar. Não é? Claro que sim. Mas ainda existe aqui uma outra possibilidade, que é nós simplesmente estamos a assumir que a pessoa não nos aceita se nós não fizermos algo. Não, isso é tudo connosco, nunca é com a pessoa. O desafio é sempre connosco, nunca é com a pessoa. Eu na pessoa não mudo pessoa nenhuma, não é? Claro. Eu tenho é que deixar de rolar em função daquilo que a pessoa acha sobre mim, ou se me aceita ou se não me aceita. Quem define as regras do jogo somos nós. Eu não posso jogar as regras do jogo, não posso jogar a minha vida em função das regras do jogo do outro. Porquê? Porque senão acontece uma coisa muito simples e isto é paradigmático e é diário. Eu entrego a felicidade da minha vida às mãos dos outros. Portanto, é em função das decisões dos outros que eu me posso considerar mais ou menos feliz. Nunca pode ser assim. É impossível que isto seja assim, não é? Claro. Eu estava agora a lembrar-me que
em relação à compra ser sempre algo emocional. Eu recordo-me de ler ou ouvir, confesso que já não me recordo bem, que alguém dizia que o primeiro passo, ou basicamente que o processo da venda era qualquer coisa dentro do género. Vou pegar num caso de uma mulher porque se calhar foi o que me fez mais sentido. Uma mulher vai a uma loja ou faz um scroll numa loja online e vê uma blusa giríssima. Uma blusa giríssima. E pensa que pá, aquela blusa é tão gira, eu acho que me vou sentir desta determinada maneira quando a vestir. E isto é o primeiro pé na porta. É uma pessoa começar a imaginar de como é que eu me vou sentir quando tiver determinado item. E, portanto, só isto acaba por nos levar à loja. Portanto, depois já de todas as causas, como tu identificaste muito bem, às vezes, isto para justificar a questão de ser emotivo, é que nós construímos a história toda e quando na realidade a loja só está a vender uma camisa, não está a vender sonhos, não está a vender mais nada. Nós é que atribuímos isso tudo. É verdade. Existem algumas técnicas para lidar um bocadinho com isto, que é, eu quando quiser comprar alguma coisa, devo fazer algumas perguntas. Perguntas é que devo fazer. Estou a comprar isto porque preciso? Preciso mesmo disto? O que é que isto vai-me acrescentar? Se não comprar, quanto é que estou a poupar? Se comprar, o que é que vou ter que abdicar? E se calhar ganhamos uma outra perspectiva sobre se devo comprar ou não. Não é? Porque eu posso rolar este comportamento com muito dinheiro. Não é? E quando dizem que o dinheiro não traz felicidade, de facto é verdade. O dinheiro não traz felicidade se eu tiver comportamentos errados. E o dinheiro não tem que trazer felicidade. O dinheiro deve servir, uma das funções do dinheiro é serve para realizar sonhos, serve para cumprir objetivos, serve para me satisfazer, não é? Mas numa coisa prévia que eu tenha definido. Eu não vou utilizar o dinheiro como forma de compensação emocional sobre aquilo que está a rolar a minha vida. Não é? Essa é que é a grande diferença. Porque o dinheiro serve para isso. Há alguém que diz que o dinheiro não passa de nada a não ser de um veículo. O dinheiro é um veículo para tu atingires algo. E nada mais é que isso. Não é? Agora, se o dinheiro é importante, eu considero que o dinheiro não é importante, é super importante. Porque costuma-se dizer que o dinheiro não traz felicidade. Mas também não vi ninguém ninguém com falta de dinheiro feliz. Porque um dos desafios da nossa vida é quando falta dinheiro. O dinheiro, quando falta, começa a ser importante. Então que nós tenhamos um comportamento de o que é que eu posso fazer para que não me falte, ou para que tenha o suficiente para rolar na minha vida, não é? Porque esta história, o dinheiro não é importante. Pois, não é importante, até temos falta dele, porque quando temos falta dele, fazemos tudo, não é? Porque o ser humano faz muito mais para satisfazer as suas necessidades do que para cumprir os seus valores. O que é que isto significa dizer? Nós, no limite, se tivermos que salvar um filho, um familiar, o ser humano é capaz de assaltar, de roubar. Porquê? Porque nós vamos fazer mais para satisfazer a nossa necessidade de curto prazo, e eu estou num caso extremo, porque tem que ser assim, do que para cumprir o valor de eu sou uma pessoa honesta. Mas isto é consciência, não é? Então, para que nós cheguemos a este ponto, nós precisamos nos conhecer bem a nós. Nós precisamos ter uma relação que flui naturalmente com o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia. O dinheiro é um movimento como outra coisa qualquer. E que deve servir de veículo para. O dinheiro não pode servir de, transportar-me de estados emocionais em estados emocionais. E quem se transporta sou eu. Eu é que devo ter essa gestão, eu é que devo fazer essa gestão. Mas para isso, lá está, vamos outra vez com o autoconhecimento para ganhar consciência sobre aquilo que está a rolar na nossa vida. Portanto, muitas vezes nós estamos a discutir a história e o que nos interessa perceber é a estrutura que está por trás dessa história, não é? As pessoas muitas vezes quando falam comigo, o que me contam é a história delas. Faço isto, faço aquilo, compro aquilo, faço outro, e a pessoa está a falar comigo, eu estou a ouvir, eu estou a tentar perceber que estrutura está por trás disso.
Porque eu tenho que perceber a estrutura para conseguir ajudar a pessoa. E também tenho que conhecer a minha estrutura e perceber que comportamentos é que eu também vou desenvolvendo, não é? É isso. Quero É fazer muito por aqui aí. um bocado um resumo, porque eu estou a adorar esta conversa, adoro falar sobre finanças de modo geral, especialmente, pronto, tudo o que era a parte de finanças pessoais, porque sempre foi um tema que me interessou bastante. Já a parte de finanças mais para o lado dos investimentos já foi uma coisa que já só me começou a despertar no último ano. E, portanto, quero fazer aqui um ponto de resumo para que estejamos todos a par e que isto fique bem fresco nas nossas memórias durante bastante tempo. Portanto, alguns pontos chave, tipo, brilhantes diamantes que já foram pedidos aqui, é que, primeiro que tudo, gestão financeira é planeamento. E como o Farrajota disse bem, falhar a planear a falhar. Yeah. Depois, o seguinte é que o crédito é uma ilusão. A minha regra pessoal para a utilização de cartões de crédito, por exemplo, era como se fosse quase o meu cartão de débito. O que está ali é o meu cartão de débito. Porque independentemente do plafond que eu tiver naquele cartão, eu só posso utilizar enquanto eu tiver dinheiro na minha conta bancária. Mais do que isso, estou a pôr uma corda ao pescoço, é meio caminho andado para a coisa dar para o torto. Depois, a outra regra de ouro que a Farrajota nos providenciou foi paga-te primeiro. E houve alguém até que mencionou, aliás, até acho que foste tu, eu ouvi-te dizer isto, alguns de certeza, que foi do género. O dinheiro que nós recebemos, a maioria do dinheiro que nós recebemos, na realidade nunca é nosso. É verdade. Porque simplesmente passa de mão em mão. O único dinheiro que é nosso é aquele que nós poupamos, porque todo o outro nós vamos entregá-lo e não é nosso. Entra para a nossa conta, depois vamos entregar ao supermercado, ao banco, à EDP, à água, ao gasóleo. Só esse é que é nosso. Portanto, é esse que temos de tratar logo. Todo o resto é para entregarmos a outros. Eu achei esta posição super engraçada, porque eu nunca tinha pensado nas coisas desse ponto de vista. Mas faz absolutamente todo o sentido. Só está nas nossas mãos temporariamente. É isso. É por isso é que é muito importante para quem quer depois dar um passo seguinte ao nível de investimentos em finanças, ter a capacidade de poupar. Porquê? Porque eu só vou investir aquilo que conseguir poupar. Claro. Eu não vou investir com dinheiro que não é meu, que eu recebo, mas tenho que pagar. Está na minha conta temporariamente. Portanto, o primeiro passo para tratarmos finanças de investimento é ter a capacidade de poupar, gerar dinheiro para investir. Eu só invisto a minha poupança com algum dinheiro que tenho de parte para isso, não é? Claro. Mas é tudo dinheiro poupado. Claro. Portanto, gerir o dinheiro é muito importante, através do planeamento. Claro que sim. Agora, por amor de Deus, vocês não peguem em todas as poupanças que tenham aí e vão fazer investimentos, está bem? Porque parte disso é suposto ser mantido como poupança. Vocês tenham atenção. Exatamente. Primeiro temos de ter o fundo de emergência, não é? Há quem defenda, quer dizer, isto depois também não... O fundo de emergência é o quê? O fundo de emergência é a nossa... Quanto é que... É uma pergunta que faço que é simples e muita gente não me consegue responder, para não dizer a maior parte. Quanto é que custa a tua vida? Quanto é que custa a tua vida por mês? E a maior parte das pessoas não sabe responder a isto. Então, se não sabe responder a isto, não consegue, não planeia nada, não gera nada. Claro. E saber quanto é que custa a minha vida é quanto é que eu tenho despesas mensais que tenho que saber que tenho para o supermercado, para a água, para a luz, para o gás, para o carro, para o gasóleo, para isto, para aquilo, para o outro. A soma disso tudo é o custo da minha vida mensal. Então, se eu quero constituir um fundo de emergência, devo ter aí 6 a 8 meses desse custo mensal. Para quê? Para que se tiver uma situação de infortúnio e desemprego, se tiver alguma coisa extraordinária, eu tenho ali dinheiro para 6 a 8 meses que vou precisar e posso me socorrer. Não é? Depois disso é que podemos pensar em investimentos e, enfim, e fazer mais dinheiro, mas primeiro temos que começar a gerir o mensal, o básico. Já temos. Isto é passo a passo. O que temos, exatamente. É isso mesmo. A seguir,
o outro ponto que eu queria aqui salientar e que faz todo o sentido é que uma boa relação com dinheiro, uma boa relação com finanças, também depende dos restantes pilares da nossa vida. Não havendo boas relações, a nossa relação com o dinheiro vai sempre ficar afetada, e tudo o resto que gira à volta da nossa vida acaba sempre por se ressentir, mesmo que a nossa relação com as finanças também não seja assim tão boa, ou seja, as nossas relações também ficam afetadas pela nossa fraca gestão financeira. Verdade. Estou absolutamente a adorar. Quero saber quem nos está a ver, se porventura tem aqui alguma questão que fizesse sentido responder. E assim dou-te tempo também para refrescar a garganta e eu vou fazer o mesmo. Beber aguinha, o lembrete Água. quantas vezes precisamos Aguinha, e ninguém dá. É verdade. Não sei se tens assim mais alguma coisa em especial que gostasses de partilhar. É muito isso, é muito isso. Porque nós estamos a falar, eu estou a falar aqui de coisas simples, mas que não são assim tão simplistas, porque não existe esta metodologia na maior parte das pessoas. Porquê? Porque nós não aprendemos na escola, não é? Claro. A escola não Aliás, nos acho que ensinou a isto. Mariana mencionou isso hoje mais cedo, que ela disse qualquer coisa do género, que isto fazia muita falta às pessoas aprenderem este conhecimento básico do dinheiro, Claro, mesmo na escola, desde cedo. claro. Porque a escola não nos traz isto. O que nos traz isto é um bocadinho depois o desenvolvimento da nossa vida, não é? Eu tive a felicidade de, enfim, ter uma família que tinha uma relação financeira com o dinheiro, porque os meus pais eram empresários e os meus avós já eram, existia sempre. Portanto, falar de dinheiro ou falar de outra coisa qualquer era uma coisa normalíssima e natural. E eu sempre fui percebendo as dinâmicas e as lógicas, mas também ninguém me ensinou a gerir dinheiro, não é? Agora, tem muito a ver com as crenças que nós desenvolvemos, tem muito a ver com o que nós experienciamos relativamente ao dinheiro, tem a ver com isso tudo. E depois tem a ver com o que é que tu queres fazer da tua vida, não é? Mas para isso lá está, nós temos de ter a percepção de como é que andamos a rolar diariamente a nossa vida. Houve uma altura que comprava muitos livros. E um dia olhei para a prateleira e disse, há qualquer coisa que não está bem. Eu se parar hoje, sem fazer nada, eu não vou ter tempo, mesmo esse tempo todo disponível, para ler todos os livros que comprei. Então eu estava ali numa lógica de compensação de compra de livros. Não é? Estava a rolar nisso. Mas tivesse a consciência. Podia rolar noutras coisas. Também houve uma outra altura que rolava muito na compra de roupa. Não é? Eu chegava a comprar coisas idênticas às que tinha. Olhava, mas afinal já tenho. Não é? E aí nós paramos e dizemos, espera aí. O que é que está aqui a acontecer? O que é que está por trás disto? Vamos lá desmontar isto. Eu, na altura, nem tinha essa percepção. Conseguia perceber que o comportamento não era o mais assertivo, mas não conseguia perceber o que é que me levava àquilo. Era uma forma de eu me compensar. Não é? Me sentir... Para já sentia-me significante. Porquê? Porque sentia que tinha dinheiro na mão para comprar. Não é? Pois tinha a certeza que tinha coisas giras e que provavelmente outros olhavam para mim ou outras e gostavam daquilo que eu estava a vestir. Desenvolver muito conhecimento, porquê? Porque era giro para mim conseguir ser aceito pelos outros por a parte intelectual. Achava isso fascinante, não é? Mas eu levei muito tempo a chegar lá. Eu só consigo perceber isso tudo quando entro no mundo do desenvolvimento pessoal e efetivamente me começo a conhecer a mim, que achava que me conhecia. E estava longe, estava muito longe de lá chegar. Aliás, acho que nunca chegaria. Mas sempre convencido que me conhecia. Farrajota, e confessa-nos lá, quantos desses livros é que ainda faltam ler?
Epá, ainda tenho muitos. Ainda tenho muitos. E porquê que tenho muitos? Mas olha, eu no primeiro ano da pandemia, portanto há 2 anos, quando nós nos ficámos logo confinados, eu em 6 meses li 50 livros. Uau! Eu aproveitei e foi, pá, vou equilibrar aqui a estante, que é os que estão por ler e aqueles que já estão lidos. E em 6 meses consegui ler 50 livros. Claro que agora compro livros, continuo a comprar, mas é coisas que para mim fazem sentido, quero saber, quero ler naquele momento, não compro. Sabes que a compra de livros tem outra coisa muito interessante, que é, nós às tantas compramos livros porque achamos interessantes e que um dia vamos ler. E isto Uhum, dá-nos também a sensação da infinitude da vida. Nós comprarmos muitos livros na ótica de um dia vou ler, dá-nos a sensação que o tempo é infinito, que a nossa vida é infinita. E uhum. isso também pode querer dizer qualquer coisa, que é o que é que se passa aqui contigo. Achas que o tempo nunca vai acabar? Vai, vai. Nós não sabemos é quando, mas o tempo vai acabar. Então é também muito o síndrome de termos ali o prazer da infinitude da vida. Que ter Uhum, muitos livros de um dia vou ler, ou para o ano vou ler, ou não leio agora, mas pá, vou ler, dá-nos essa sensação inconsciente. uhum. E isso é também uma forma de, tipo, estou vivo, estou aqui, vou continuar muito tempo, não é? Certo. A compra de livros também está um bocadinho relacionada com isso. Mas, como te Eu disse, são esses acho tais curioso. comportamentos, não é? Uhum, Que nós desenvolvemos. E para mim aquilo era normalíssimo. claro. Eu Não é? acho curioso porque estavas a descrever isso e eu estava a imaginar um item na minha cabeça. E que, epá, olha, por acaso podia ser um livro, mas curiosamente desta vez não é. E que eu tenho quase 100% de certeza que quase todos nós, eventualmente, a dada altura, fomos culpados, que é de ter um item no guarda-roupa que é para aquela eventual ocasião que um dia há de vir. E um dia há Exato. de vir. Não sei quando é que vou usar, mas epá, é tão giro. Um dia eu hei de andar numa passadeira vermelha e vou poder utilizar este vestido magnífico. E isto depois acaba por, quando uma pessoa reflete um bocadinho bem sobre isto, faz-nos pensar, parece que é uma tolice estar constantemente à espera de momentos especiais para É fazer por, determinada coisa. é porque tu estás a tentar antecipar uma história que para ti faz sentido, não é? E Uhum, muitas vezes nós antecipamos a história, criamos a história, mas esquecemos do mais importante, que é contribuir para construir essa história e concretizá-la. claro, O que é que diferencia o desejo do objetivo? É pô-lo no papel e começar a fazer o que tem que fazer no tempo que tem que fazer, com o que tem que fazer para atingir aquilo. isso Passar mesmo. de um sonho a um objetivo é isto. Uhum, Porque nada é impossível, não é? claro, Há não muitos anos atrás, ninguém fazia ideia que um avião iria voar. claro, E hoje em dia nós olhamos para o céu e vemos aviões e aquilo é uma coisa natural. Pois é, mas há não muito tempo atrás não era possível um avião voar. Como isto, claro, outras coisas, não é? E na nossa vida é igual. Depende daquilo que nós aceitamos que é normal ou que não é normal e daquilo que queremos ou não queremos. Porque se nós claro, tivermos o tal propósito muito forte, se aquilo fizer muito sentido para nós, ai, nós vamos fazer, vamos. Vamos fazer, porque essa é a essência do ser humano, não é? É é isso. realizar-se. Claro que existem aqui desafios depois por meio, muitas pessoas autossabotam-se, Uhum, procrastinam, mas isso lá está. Isso é a consequência. É preciso perceber porque é que fazem isso. claro, Muitas claro que sim. pessoas têm medo de ser julgadas, por exemplo. Sim, Um dos sim, maiores é um medos medo é. muito comum. Olha, sabes que um dos maiores medos é das pessoas falarem em público. Mas não é puramente pelo medo da pessoa falar em público. A pessoa tem medo, inconscientemente, é do que é que os outros vão pensar do que ela vai dizer. Será que os outros vão gostar de mim? Será que é que os outros vão achar? Epá, será que eu vou falar bem? Uhum, É só medo de uma coisa que se chama julgamento do outro. Porquê? Por aquilo que eu te falei ainda há pouco. Nós temos necessidade de ser aceitos por os outros.
que os outros gostem de nós, que nos amem, não é? Porque um dos maiores medos do ser humano é não ser amado. Não sei. E quando nós não somos aceitos, não somos amados. Então nós fazemos tudo para combater isto. O que é que o medo de falar em público? O medo de falar em público é uma emoção tal como outra qualquer que nos diz, olha, vais falar em público, pá, então prepara-te. Começa a treinar, começa a ensaiar, começas a falar para os teus amigos, a seguir falas para mais pessoas, pá, e quando chegares a uma altura, estares a falar em público, isso para ti é uma coisa banal. E isto são competências que se desenvolvem. Portanto, lá está. O medo é uma emoção super importante, apesar de nós lhe darmos uma conotação muitas vezes negativa, não é? Porque o medo para nós é tipo um bicho-papão. Não. Calma, que significado é que estamos a atribuir à emoção? Não é? Porque é que eu estou a sentir isto? Então, o que o medo diz é, vai lá, prepara-te. Quando estiveres preparada, começas a falar e o medo evapora. A única forma de combater o medo chama-se entrar em ação. A partir do momento em que nós entramos em ação, aquela história toda que nós construímos na nossa cabeça, tipo, aí a malta não vai gostar de nós, ou o que nós até olhamos para as pessoas e as pessoas estão a abanar a cabeça, e as pessoas até batem palmas, e nós percebemos, afinal, não era nada daquela história que nós construímos, não é? Porque essas histórias são construídas para a nossa autoproteção. É verdade. Um bocadinho isso, não é? Tu nem sabes o quanto eu estou a sentir isso na cabeça, porque eu acabo por fazer quase um autoflagelo com isso, é constante. E, portanto, é uma coisa que eu tenho estado a trabalhar muito arduamente para ultrapassar. É justamente isso, é essa coisa, montar aquela história terrívelzinha de que vai acontecer sempre mais qualquer coisa, e depois, no fim, acaba por correr tudo bem. Claro. E o ponto... Quando é que tu consegues perceber isso? Tu consegues perceber isso quando entras em ação. Quando tu fazes e dizes assim, bom, afinal, aquilo correu muito bem. Aquilo que eu achava que podia acontecer, não aconteceu nada. Claro, porque a única forma de nós combatermos o medo é quando entramos em ação. Porque passamos de quê? Passamos da O que é o medo? O medo é a ilusão. Através da criação de uma história. Nós criamos a história admitindo um conjunto de pressupostos ilusórios. E quando descemos lá do sonho, da ilusão à realidade, quando entramos em ação, tudo isso se evapora. Porque deixamos de estar lá na ilusão e muito na ansiedade, porque nós vivemos no medo. O medo é o quê? O medo é o medo do desconhecido. Eu não consigo saber a reação das pessoas. Será que vão gostar? Será que... E como nós queremos ter a certeza de tudo, o ser humano quer ter sempre a certeza. Quer ter certeza. A história que eu estava a falar do pai tem que antecipar comportamentos. Basicamente, eu estou-te a dizer que quero ter certeza o que é que eles vão fazer para não me passarem a perna. Não é? Para não me fugirem aqui, não me fazerem fugir aqui daquilo que eu tinha planeado. É muito isso. Que é, nós andamos sempre à procura de certeza. Então, o que é que nós temos medo? Temos medo do desconhecido. Porquê? Porque nós não temos a certeza e queríamos ter. Eu vou falar amanhã em público, será que as pessoas vão gostar de mim ou não? Se houvesse alguém que me dissesse, não, está descansada, vão todos gostar. Nós ficávamos tranquilíssimos. Mas como nós não temos essa certeza, então nós entramos até em estados de ansiedade. Claro. Ficamos muito ansiosos, não é? O que é que eu... Tipo, falar em público, tenho as mãos a suar. É isso, é a ansiedade a manifestar-se no nosso corpo. Até dores de estômago. Claro. Uma forma boa de controlar a ansiedade é, antes de falar em público, mastigar uma pastilha elástica. Mas só antes de falar, depois de falar já não há pastilha. Experimenta essa técnica. Mas a melhor técnica é falar, ir treinando. Nós estamos aqui a falar para o público, não é? Eu lembro-me quando fiz a minha live. Preparei, a minha primeira live foi preparada ao pormenor, quero falar disto, daquilo, do outro, um grande planeamento. E será que as pessoas vão gostar? Epá! Hoje em dia, claro que o estado de espírito não tem nada a ver com aquilo que foi na primeira live. Porquê? Porque fui fazendo lives. Isto é, para mim, uma coisa normal. Ou seja, o que eu fiz foi alargar a minha zona de conforto.
o que antes era uma zona de medo e de pânico, como eu entrei em ação, fiz a primeira live e disse, bom, afinal isto não era assim aquele bicho-papão que nós achávamos que era. Então, Claro. o que nós fazemos nessa altura é alargamos a nossa zona de conforto. Isto hoje para mim é confortável. Aliás, eu gosto muito de fazer isto. Eu sinto-me à vontade. Isto para mim satisfaz-me imenso. Epá, E olha poder, o que é entende? que tu já me estás a dizer? Olha que eu convido mais vezes para a gente vir para aqui só para falar assim mesmo. E, e então é isso que é. Quanto mais nós entrarmos em ação, mais nós combatemos a zona de medo e de pânico. Porquê? Porque vamos alargando a nossa zona de conforto. Certo. Ah, estás na tua zona de conforto. Está bem, estou na minha zona de conforto porque eu já a construí. Há pessoas que, para mim, pode ser zona de conforto, para ti pode não ser ainda. Porquê? Porque tu ainda não a desenvolveste. É isso. Entendes? Então, é um bocadinho isto que é. Quanto mais nós entrarmos em ação em áreas específicas, maior é o desenvolvimento que nós temos da nossa zona de conforto. A zona de conforto traz-nos quê? Segurança. Traz-nos quê? Garante-nos grande parte de certeza. É isso. E isso dá-nos o quê? Tranquilidade. Não é? Olha, acho que estamos num ponto magnífico para ficar, porque podemos fechar com uma chave espetacular que é o seguinte. Nós começámos por falar de gestão financeira, acabámos por abordar aqui mais uma série de temáticas à volta que fazem todo o sentido. E a chavinha que eu queria deixar no ar hoje é o seguinte: todas estas competências que nós acabámos por abordar, todas elas nós as podemos aprender. Absolutamente Verdade. todas. Todas. E a gestão financeira também é uma delas. Isto tudo se aprende. Por isso, eu vou aproveitar para partilhar convosco o seguinte. Portanto, esta de facto é a última live da série Aprender para Desenvolver. Contudo, eu gostava de vos lançar um desafio. E esse desafio era nós agora passarmos isto tudo para a prática. E daqui vai nascer um Aprender para Desenvolver na prática. Isto vai ser uma sessão que nós vamos ter na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 19, às 9h30, para a qual eu gostava muito de vos ter presentes. Só que esta sessão já não vai ser live no Instagram como têm sido estas três. Vai ser uma sessão um bocadinho mais, vou dizer talvez um bocadinho mais íntima, para que possamos discutir ideias também todos juntos. E por isso eu vou deixar no meu perfil o link para que vocês se possam inscrever para essa sessão. Tá bem? Vamos arregaçar as mangas, vamos para este passo de ação, vamos sair desta zona de conforto e alargar essa mesma zona para que possamos fazer coisas tão maiores e melhores. É isso. Olha, Farrajota, quero-te agradecer do fundo do coração teres estado a falar Obrigado, comigo eu. durante uma hora. É verdade, é Isto verdade. foi absolutamente incrível. Eu adoro falar destes temas, já tinha partilhado e foi um verdadeiro gosto. Eu acredito pelas reações que nós tivemos, foi um prazer geral. Por isso, olha, muito, muito obrigada. Estamos juntos. Olha, obrigado a todos. E eu diria, no fim do dia, é fazer escolhas que nos satisfaçam, que nos realizem, no sentido de cumprirmos o propósito maior do ser humano, que é sermos felizes. Uhum. Isto é que é importante e esta é que é a grande chave da vida, não é? A nossa felicidade. E como é que lá chegamos e o que é que precisamos de equilibrar para garantir isso. Porque eu costumo dizer uma definição muito simples da felicidade é a ausência de infelicidade. Então, o que é que eu tenho que tirar da minha equação que me traz infelicidade para me garantir a minha felicidade? Está bem? E olha, obrigado pelo teu convite e estamos juntos nesta jornada. Tá Obrigada mais uma vez. Ana. Obrigada a toda a gente. Bom fim de semana. É isso mesmo. Obrigada a toda a gente que esteve desse lado connosco e ao longo destas 3 lives. Se por acaso ainda não tiveram a oportunidade de ver, vão ver. Porque acho que está incrível. A série ficou absolutamente incrível. Acabou por superar todas as minhas expectativas.
por isso Ótimo. vão ver. Um bom descanso para todos. Fala, Jota. Mega obrigada. Obrigado, Gil. Adeus. Bom fim de semana. Tchau. Deus, Obrigada obrigado. igualmente. Deus, obrigado.